E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida super interessante do Magnus contra Lucas Silva, que é um mestre feed argentino. Essa é uma partidinha de Blitz, onde o Magnus joga uma abertura muito curiosa, que na realidade nunca foi jogada antes. Vamos lá, uma partida do Title Tuesday. Então, vamos começar. O Magnus começa com um cavalo em H3. Isso por conta própria já foi jogado 26 vezes em partidas de mestre, acredite ou não. É conhecido como o ataque amônia, porque é uma piadinha de química, né? A notação seria NH3. Então o jogador de pretas joga peão em D5 e a abertura seguiria normalmente com o peão em G3. E aí basicamente você vai jogar como se fosse um ataque índio do rei. Vem peão em E5, você vai fianquetar o seu bispo, depois você vai jogar algo como D3, E4 e F4 apoiado pelo cavalo. Você vê que tem um propósito o lance cavalo em H3, né? Não é um lance que você joga apenas para zoar com o seu adversário ou desrespeitar. No entanto, o Magnus joga uma inovação teórica, ele joga cavalo em A3. E essa é a posição que temos no tabuleiro, né? NA3 também tem um nome que é um trocadilho com química, né? E a ideia seria o ataque sódio. Então eu acredito que um nome ideal para essa abertura seria o ataque do sal amoníaco, né? NA3 combinado com NH3. E isso aqui nunca foi jogado entre dois mestres antes. Tenho certeza que amadores já jogaram esse tipo de lance, talvez sem nem saber que eram lances ruins, mas em partidas sérias de mestre isso nunca foi jogado. Temos uma inovação logo no segundo lance que é muito interessante. Então, o jogador de pretas joga peão em E5 para pegar o centro do tabuleiro. Os dois cavalos podem ser capturados e isso danifica a estrutura de peões das brancas. No entanto, por exemplo, digamos que depois do D4 do Magnus, o jogador de pretas decida trocar, né? Então ele joga, sei lá, bispo por cavalo, a gente toma de peão, depois ele joga bispo por cavalo e a gente toma de peão de novo. Você pode não acreditar porque a estrutura está muito ruim para as brancas, mas essa nem é uma posição tão inferior porque o jogador de brancas vai aproveitar o tempo para fianquetar os seus bispos e a posição vai se abrir rapidamente e o par de bispos vai trabalhar bastante nessa posição. Então as pretas teriam que dar o seu melhor para tentar manter fechado. As brancas também podem usar o fato de que as colunas aqui G e B se tornaram colunas semi-abertas. Então, por mais que esteja danificada a estrutura, então posicionalmente brancas estão piores, as brancas ganham muita iniciativa por essa palhaçada aqui de abertura que aconteceu. Então as pretas decidem por não capturar nenhum dos cavalos e isso é uma decisão consciente, tá? O jogador de pretas avança o peão para a casa de E4, ganhando um pouco de espaço e decidindo por manter a posição fechada. E agora temos peão em C4 rompendo essa cadeia de peões. Isso daqui tá parecendo uma Caro-Kann, exceto que a gente trocou as cores. Então isso daqui tá essencialmente sendo uma Caro-Kann de brancas e basicamente brancas já estão numa posição ok para se jogar. Peão em C6 solidificando a cadeia de peões. Cavalo em F4 e o jogador de pretas não quer deixar esse cavalo se estabelecer. Porque se as brancas puderem jogar E3, por exemplo, né, e depois, enfim, manter esse cavalo nessa casa, virou uma defesa francesa de brancas e brancas estão completamente bem na posição. Ao invés disso, pretas ganham os tempos no cavalo, peão em G5, para não deixar o cavalo ficar nessa casa forte de F4, não permite a centralização do cavalo, cavalo em H5 e bispo em G4 com tempo no cavalo. O cavalo vai então para a casa de G3, que não era a casa desejável. O que a gente gostaria, é claro, é ficar com o cavalo forte na casa de F4. E nessa posição, o jogador de pretas não encontra a sequência mais precisa. A sequência mais precisa é jogar primeiro o peão em H5. A gente vai chutar o bispo jogando H3, mas agora esse cavalo não tem como ir para a casa de H5 e por consequência a gente não tem como manobrá-lo de volta para a casa de F4 depois de lidar com o peão de G. Na partida, o Lucas Silva não vê essa possibilidade, então ele só volta o bispo para E6, uma vez que o trabalho do bispo de chutar o cavalo da casa de H5 já foi cumprido, ele volta o bispo, que é um bom lance, por sinal, mas tinha melhor. Agora o Magnus vai explorar a falta do H5 por parte do adversário para dar vida ao cavalo. Ele joga H4 para lidar com o peão de G, G por H4, e agora que não tem mais um peão de G, esse cavalo pode voltar para a casa de F4, então o cavalo em H5, bispo em G4 novamente chutando o cavalo, cavalo em F4, cavalo em F6 por parte das pretas, e basicamente o que temos aqui é uma posição igual. As brancas estão completamente iguais depois daquela palhaçadinha de abertura, né? Isso daqui é uma estrutura de Caro-Kann, é claro, com cores trocadas. O bispo saiu relativamente cedo da cadeia de peões, né? Então ele enfraquece a casa de B7 e o Magnus joga dama em B3, que é um lance correto. Ele tá pressionando D5
e tá pressionando também a casa de B7. A gente joga o lance mais natural, ele volta o bispo defendendo a casa de B7, temos peão em E3 e tá definida a nossa estrutura de peões. Virou uma francesa de brancas. Cavalo em A6 por parte das pretas, lance natural para colocar o cavalo na casa de C7 e apoiar o peão que o Magnus está pressionando 1, 2, 3 vezes. Então o Magnus joga bispo em D2. Temos cavalo em C7 para poder apoiar bastante esse peão e nessa posição o Magnus vai fazer uma coisa extremamente instrutiva. Tá vendo que os dois jogadores possuem cadeias de peões longas, né? Uma posição extraordinariamente fechada? Existe aqui uma cadeia de peões nas casas claras para o jogador de pretas, o que fala que esse bispo, na realidade, é um bispo bem ruim, ele tem dificuldade de entrar para o jogo, e esse bispo é uma peça bem importante, porque ele está defendendo algumas casas fracas, como é o caso, por exemplo, da casa de D6. É uma casa que nenhum peão vai poder defender, então é o trabalho do bispo defender a casa. E para as brancas, o conceito é trocado. Para o jogador de brancas, peões em casas escuras, fixadas, transformam esse bispo numa peça de qualidade inferior e esse bispo numa peça importante. Então o que o Magnus faz é o que você sempre deve almejar fazer nesse tipo de posição fechada. Você identifica qual dos seus bispos tem menos potencial e você troca ele pelo bispo do adversário que tem mais potencial. Por quê? Pela simetria do tabuleiro, quando você tem peões em casas escuras fixadas, geralmente o adversário vai ter peão em casa clara fixada. Então essa questão do bispo bom e bispo mal costuma ser uma questão trocada. Você vê? Então você trocando o seu bispo mal pelo bispo bom do adversário, você ganha vantagem posicional. Bispo por B4, dama por B4 e brancas estão melhores. Dama em E7 por parte das pretas, ofertando uma troca de damas. Você conhece o Magnus, né? Nunca na vida eu acho que ele recusou uma troca de damas. Então, dama por dama, rei por dama, torre por H4 e temos um final de jogo superior para as brancas porque a estrutura de peões favorece o jogador de branca. Veja que o jogador de pretas possui um peão isolado na casa de H7, essencialmente 2 ilhas de peões, enquanto o jogador de brancas possui apenas uma ilha de peões e por consequência tá melhor, né? Bispo em E6 por parte das pretas, ameaçando ganhar o peão de C4, na verdade não, mas pressionando o peão. Temos bispo em E2 apenas desenvolvendo, torre em G8 pressionando o peão de G2 que por hora está defendido e torre em C1, preparando a abertura da coluna C. A gente quer tomar o peão para que, enfim, né, ou a gente deixa a coluna C completamente aberta ou a gente deixa a coluna C semi-aberta caso ele troque de peça. Torre em G5 por parte das pretas, preparando uma dobra de torres, então peão em G3 já tira essa ideia. E peão em A6 por parte do jogador de pretas, já sabendo que o Magnus pretende capturar aqui em D5, então a ideia é que depois de C por D5, e bem, você poderia, é claro, capturar aqui de peão ou com qualquer uma das 3 peças, mas independente, o peão em A6 termina sendo um lance útil porque prepara B5 e controla a casa para o cavalo e o bispo não poderem vir, então deixa livre a movimentação do peão de C. Temos cavalo de C, toma D5, e nessa posição, o Magnus decide trocar cavalo por bispo aqui na casa de E6. Então nós temos cavalo por bispo, rei toma bispo, e agora o cavalo vai se ativar na casa de C4. E a ideia do Magnus é ter o peão da casa de E4 como um alvo de longo prazo, porque na prática ele é um peão isolado. Na essência ele não é, por conta da existência do peão de F, mas o F5 tá longe de ser jogado. Tem um cavalo aqui no meio do caminho tem um cavalo. Portanto, o Magnus vai simplesmente ter esse peão como alvo e o peão de H7 também. Então nós temos torre em D8 por parte das pretas, um lance de solidificação, acredito, né? Super protegendo o cavalo. Cavalo na casa de D2, ameaçando o peão uma segunda vez. E nessa posição, o peão na realidade já está perdido por conta de uma tática. Não tem como as pretas defenderem. O jogador de pretas tenta de qualquer forma rei na casa de F5. No entanto, não funciona. A ideia da tática do Magnus aqui incrível é cavalo por peão de qualquer forma. Parece que, perdemos, né? Só que depois de cavalo toma, a gente tem bispo em D3, gerando uma cravada. E o cavalo será perdido por conta da cravada. Na prática, não tem o que fazer. F3, por exemplo, vai ganhar o cavalo no próximo lance. Então, o jogador de pretas segura o cavalo em F6, e o Magnus, novamente na tática, né, não precisa nem jogar o F3, que enfraquece os seus peões, né? Ao invés disso, ele vai em frente e joga o simples bispo toma cavalo toma e torre em F4, agora o rei não pode defender o cavalo. Na prática, foi uma troca chique, mas o Magnus ganhou um único peão. Em G6, torre por cavalo, torre na casa de B5, ameaçando o peão de B, B3, torre em D5. Então, o Luca ainda está com apenas um peão a menos, tentando segurar a posição com as 2 torres na quinta. O problema da posição para as pretas é mais a estrutura. Veja que o peão de F está isolado e o peão de H também está isolado.
E na prática, pretas não têm absolutamente nada para atacar, enquanto as brancas têm dois alvos muito claros. Por que pretas não têm alvos? Porque a estrutura de peões do Magnus está excelente, os peões estão todos conectados e por consequência eles se defendem, deixando as torres livres para botar pressão na posição das negras. Rei em E2, preparando para que a torre possa vir para H, torre em H5 parando essa ideia e torre em G4 cheque. Rei vai para casa de F6, torre em F4 cheque, rei vai para casa de E6, ele está jogando esse tanto de torre cheque apenas para ganhar tempo no relógio, e E4 por parte das brancas. E note, as torres estão na quinta, mas elas basicamente não podem se mover. Todas essas casas são controladas pelo forte centro do Magnus, e no futuro ele ainda vai jogar A4 para inutilizar essa torre e tirá-la da casa de B4. Torre em A5, A4, agora a torre não pode vir para B4, não pode vir para C5, não pode vir para D5, nem para E5, nem para F4, né? As torres do adversário estão quase que imobilizadas por conta do forte centro. Rei em E7, rei em E3, ele vai ativando o rei. Torre em G5, B4, então ele tira o restante das casas, as torres não podem se mover daqui. Torre em G6, ele vê que a quinta não vai dar em nada. E torre na casa de C5, propondo uma troca. E, enfim, né, para o jogador que tá com uma vantagem material, sempre a troca vai ser boa. Torre por C5, B por C5, torre em H6, torre em H4, propondo a troca de torres novamente. E agora, o jogador de pretas, após a troca de torres, abandona, porque é um final de rei em peão com peão a menos. Magnus simplesmente tem mais peões do que o jogador de pretas, tem um centro maior, então limita mais a movimentação do rei das pretas. E os peões aqui não podem nem se movimentar. A maioria de peões, que seria a única salvação das pretas para tentar gerar um peão passado, não pode se mover, porque B6 sempre vai ser encontrado com B, peão de C, toma B6. Então o jogador de pretas simplesmente abandona. Partida simples e espetacular. O Magnus faz esses jogadores que são mestres, sabe, parecerem amadores. Esse cara tem mais de 2.500 pontos de rate no chess.com e ele fez o cara parecer um Zé Ninguém, coitado. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.